Dorival está muito incomodado. A gente vai trazer o Dorival falando, eu acompanhei a coletiva, você participando, os outros colegas participando. Tem até uma situação entre ele e o Fabinho Soldado que ficou diferente, não é, Belo? Tá muito incomodado. Ele chegou a falar, e era uma situação assim, tava ele e o Fabinho Soldado na primeira cadeira na frente dele, um olhando para o outro. E o frente Dorival, a frente? Frente a frente, porque o Fabinho sempre acompanha as entrevistas sentado de frente para ele. E ele falando assim, eu pedi reforços e continuo aguardando. Como ele continua aguardando se tem um transfer ban e se não tem dinheiro? E ele falou na coletiva de novo, continua aguardando, de frente para o diretor, que é o responsável por contratar. Então tá uma situação muito tensa que acaba refletindo em campo, que é o que disse o Garro aí. Então até em cima, já para pegar esse gancho sobre o Fabinho Soldado, o Belo trouxe um bastidor para você e eu vou trazer outro. Uma das perguntas da coletiva, o Belo pode me corrigir, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Foi perguntado a ele sobre o Héctor. Sim. Sobre o Héctor. Aí o Dorival responde, né? O Dorival responde que o Héctor é um caso que está entregue ao Fabinho Soldado. Então, eu não sabia, eu estou ouvindo, eu não sabia que o Fabinho Soldado estava na frente dele. Ele joga, e aí qual é a impressão que eu tenho? Ou seja, ele está fora dos meus planos, a diretoria tem que resolver o que vai fazer com o Héctor. Com o Corinthians com vários problemas de jogadores. O Fabinho Soldado não deu entrevista ontem não deu entrevista, mas conversou em off com alguns jornalistas. E foi perguntado a ele, é um bastidor que eu passo para vocês, foi perguntado a ele sobre essa declaração do Dorival. Pô, o Héctor do Dorival falou para perguntar para você o que está acontecendo, por que ele não está sendo relacionado e tal. Aí o Fabinho Soldado responde como? Responde devolvendo a bola para o Dorival, ele responde assim, é que ele perdeu espaço, por isso que não está sendo escalado. Essa era uma resposta que o Dorival poderia dar se fosse o caso. Ele que escala o time e fala, nesse momento tem outros jogadores na frente, ele vai buscar o espaço dele e retorna ao time. O Dorival dá clara intenção de que, o problema é com a diretoria. E só um adendo, Garrafa, não é que o Héctor não foi pro banco porque outro jogador foi no lugar dele. Tinha um homem a menos no banco. No Corinthians, 21 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas, tem um aproveitamento de 49,2%. Os números, muitas vezes, são frios, mas eles são reais, estão aqui. Eu vou acrescentar, e não tenho procuração para defender o Dorival, porque como o próprio Matheus, que é corintiano tal ali, ele deu a opinião dele e acha que está sentindo saudade do Ramon, muita gente está sentindo saudade do Ramon. Eu só quero dizer uma coisa, gente. O Dorival, ele, e aí o Belo pode me corrigir se eu estiver errado, porque o Dorival, ele teve o time, o Corinthians tem um bom time, ele só teve praticamente o time titular com Memphis, Garro e Yuri Alberto, quando? 2 jogos. Em dois jogos. Os 2 contra o Palmeiras. Os 2 contra o Palmeiras e deu o quê? Corinthians. E ainda perdeu o Memphis no segundo tempo contra o Palmeiras, perdeu o Carrídio. Então, diferentemente daquele trabalho, que foi o trabalho de recuperação do Corinthians no ano passado com o Ramon Dias, ele tinha esses caras à disposição. O Dorival só teve, quantos jogos o Dorival aqui, 21 jogos. Em 21 jogos, o Dorival só teve o time completo 2 vezes. 2 vezes. E todo mundo diz o quê? O Corinthians tem um bom time. Quando está todo mundo à disposição, E isso ficou provado, porque encarou o Palmeiras e eliminou o Palmeiras favorito na Copa do Brasil, dentro do Allianz. Não é? Então a gente tem que pensar um pouco. E outra, sobre reforços. O Dorival está pedindo, foi prometido a ele 4 reforços. O Vitinho veio meio na bacia das almas. O Dorival ontem falou de novo, eu pedi os reforços não vieram. Foi prometido a ele na assinatura do contrato, não vieram. Então o material humano que prometeram ao Dorival não entregaram. Ele só teve o elenco em 2 jogos. E ainda, agora, não tem o Memphis, o Carrídio e o Yuri. E para colocar para eles e para vocês interagindo com o Bacérgio, olha o que o Garro fala a respeito do joelho dele. O Garro, olha, a coisa tá tão feia, pode ficar sem o Garro também. Vai jogar lá com o Atlético no tapetinho. Olha o Garro falando que pode ser desfalque. Vamos ouvir. Mi tratamento no está consiguiendo jugar 3 jogos por semana. Mi joelho no está aguantando, mas tem que botar a cara, no es momento para deixar de jogar. Así jogué mal, jogué bien, yo quiero jugar, quiero botar a cara. Sé que mi performance, mi actuación no están siendo las mejores, mas o Corinthians me precisa, o time precisa de mí, precisa de todo, no solo do Garro, mas cuando se llama de responsabilidad, eu pego essa responsabilidade, mesmo que o joelho não esteja 100%, porque, como falei,
infelizmente não é momento de parar. Ele incomoda quando tem muita sequência de jogo, né? A gente jogou 90 no sintético e isso atrapalhou, mas, como falei, não gosto da excusa, gosto de trabalhar, de fazer cargo, e eu me quero fazer cargo também da minha situação. Por essa entrevista do Garro, fica claro que a qualquer momento ele também sai do time. E aí é justo toda essa cobrança no Dorival? Essa é a minha opinião, quero ouvir a opinião de vocês, gente. Fiquem à vontade, o trabalho do Dorival é bom, ele tem culpa em tudo que está acontecendo no Corinthians, fique à vontade. Olha, Garrafa, eu acho que o Dorival é um cara esforçado, é um cara trabalhador, principalmente trabalhador, que entende muito de tática de futebol, é um especialista, realmente um especialista, só que no Corinthians ele não está sabendo administrar a crise. E a crise que eu digo envolve a política do clube também. Eu não sei se o Belo concorda comigo. Ele não consegue equilibrar as coisas, entendeu? E quando ele vai escalar o time, com problemas, ele não tem saídas. Ele sempre cobra os outros, nunca é ele o culpado. O culpado é porque não contratou. O culpado é porque machucou o jogador. E ele tira dele a responsabilidade de montar um time competitivo. Ah, mas não tem elenco. Tem elenco, sim. Tem o elenco que está lá. Ele como treinador... Mas que elenco é esse, gente? Não importa. Não importa, sim, senhor. Ô, Garrafa. Ô, Chico Lang, digo Garrafa, se você chega aqui na Gazeta... Sim. E não tem ninguém na bancada, você tem que fazer o programa sozinho. Eu faço que nem o Neymar, amigo. Eu choro. Se vocês não vierem, eu sou sensível também. Não, olha eu aqui, ó, sem vocês, Chico Lang. Aí você chora, mas o Dorival não é de chorar, ele é de enfrentar as situações. Só que ele não está sabendo enfrentar os principais problemas do Corinthians, que são esses. Pô, mas sem Memphis, sem Yuri, sem Carrídio... Mas são desculpas, ele tem que dar um jeito, ele tem que bolar um jeito. Ele é o treinador do Corinthians. Ele é mágico, ele é treinador, não é mágico. Ele ganha bem pra isso. Garrafa, eu particularmente não concordo com o Chico, não. Eu não concordo, até porque se não fosse o Dorival e o Fabinho Soldado, esse time aí tava lá na zona de rebaixamento. Com toda a polêmica que tava aí, Chicão, o que fizeram, que a política fez no clube, se afetasse esses jogadores aí, o Corinthians não estava onde está, não. E não tinha ganho que ganhou no início do ano, não. Então, o elenco não é bom. Ele tem 12 jogadores titulares. Menos esses 3, Paulo. Estão na tela, ó, Paulo, para você lá, Paulo. Não, ele tem 12 jogadores titulares. E se ele não tem esses jogadores, você olha no banco de reserva e fala assim, quem eu vou colocar? Quantos titulares, Paulo, que ele tem? 12. Pô, 12, então menos... Demissão. Então pede demissão. Mas vai fazer o quê? Pede demissão, vai embora. Isso é herança do Augusto. Um de cada vez. Vai embora. Isso é herança do Augusto. Vai embora. Sim. Na montagem do elenco. Mas aí, o jogador, concordo com você. Pelo que ele ganha, ele tem que dar jeito no time, pô. Eu acho que o jogador não pode bater de frente com Bahia, Flamengo. Esses times não podem bater de frente, jogar de igual para igual, tô falando. Mas não pode perder ponto pro Juventude lá, né? Exatamente. Então, eu acho que por mais que o Corinthians não tenha um elenco como tem os outros, no caso que eu citei agora, mas eu acho que perder para Juventude, mesmo o Bahia, que é superior ao Corinthians, você não pode jogar aberto, de igual, enfrentar, bater de frente com o Bahia. Acho que tinha que jogar mais fechado, povoar mais o meio campo e sair no contra-ataque. Ele foi pra cima de qualquer jeito, jogador? Por isso que eu acho que o Corinthians perdeu. Para nós observarmos, jogador, o Corinthians hoje precisa de jogadores de defesa. Precisa de jogadores para compor ali o setor de meio campo também, no ataque, agora chegando o Vitinho. Então são vários setores que você precisa de ajuste. E aí quando você perde essas 3 peças aí que nós vimos agora, praticamente você perde um terço ou quase eu acho que ele não está sabendo posicionar. Acho que ele não está sabendo posicionar o meio-campo. Porque a defesa não, Marco Belo, a defesa não é a mesma? Quase sempre? Sim. Está jogando praticamente essa mesma defesa todos os jogos. Mas a defesa. Mas o meio-campo que o não está Mateuzinho sabendo. dá um carrinho daquele, quem cai? Os desfalques não estão na defesa aí. Mas aí a o Mateuzinho dá um carrinho daquele. Da defesa até o meio era o mesmo time. Então, pô. A defesa é o mesmo time. O jogador, acho que no meio-campo não está sabendo posicionar o time no meio-campo. Pode Que se torna na defesa. Então está aberto o time. A impressão que eu tenho é que o Dorival ele não sabia onde ele estava entrando quando ele assinou o contrato com o Corinthians. Porque ele assinou um contrato com Augusto Melo, que prometeu 4 reforços para ele, com o Fabinho Soldado.
Ele achou que ele iria para um time que teria esses 4 reforços, sendo um zagueiro, um atacante que ele recebeu agora, o Vitinho, e 2 meias. Ele pediu esses jogadores. Aí o Augusto sai, sofre um impeachment, entra o Stabile, entra um transfer ban, que não pode contratar jogador. O Fabinho Soldado, que era para ser o homem forte do futebol, tá por um fio, porque há muitas pessoas lá que não gostam do trabalho dele, ele pode não continuar. Então ele não tem o apoio do Fabinho Soldado também. Então, ele não sabia onde ele estava se metendo. E a impressão que dá é que ele está assustado, ele está nervoso, porque ele não sabe o que fazer. Tanto que ele ontem falou na entrevista que ele está esperando o reforço. Como que ele está esperando o reforço com o transfer? Exatamente. Bem lembrado pelo Belo. E você vê que o Belo fala sobre a situação no geral. Tanto é que o próprio Garro fala. Não é só nós aqui em campanha, o clube precisa entrar em acordo. Ele mesmo está falando lá. Pra gente olhar a tabela, já que rebaixamento foi citado, e eu e o Dorival vai falar sobre rebaixamento, eu quero saber se a bancada concorda com o rebaixamento, e o Belo falou sobre política. Foi marcada nesse final de semana a eleição. Gostaria que você fizesse, Belo, por gentileza, um resumo do quadro político do Corinthians. O que aconteceu nesse fim de semana, o que vai acontecer em termos de eleição. Quais são os candidatos? Candidatos, enfim, um resumo para que a gente comece, a partir já de amanhã, focar muito também nesse assunto da eleição. Por gentileza, Belo. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, marcou a eleição indireta à presidência do Corinthians para o dia 25, próximo dia 25, então, vai entrar um presidente tampão, que é um presidente até o final de 2026, que seria o final do mandato do Augusto Melo. Então é um presidente que vai até o final do Augusto Melo, do mandato que seria do Augusto Melo, e aí há uma eleição entre os sócios para um presidente pelos próximos 3 anos. Então vai ser uma eleição indireta entre os conselheiros, são 300 conselheiros que vão eleger esse presidente tampão. E qualquer conselheiro com pelo menos 2 mandatos pode se candidatar à presidência. O Osmar Stabile, que é o presidente em exercício do Corinthians hoje, é candidato natural e há um consenso entre muitos conselheiros de que a permanência do Osmar Stabile seria o fator que daria mais paz ao Corinthians até o final de 26. Porque o Stabile já está lá, ele ficaria até o final de 26 e aí teria uma nova eleição para entrar um outro presidente. Ele vai ter concorrente, Beto? Mas então, nem todos os conselheiros pensam a mesma coisa. Então há pelo menos mais 3 candidatos. Mais 3? 3 candidatos, além do Estado. Quais são? E o Maris Chiavenato, que é conselheiro vitalício. O André Castro, que é um conselheiro praticamente novo, ele entrou agora no conselho pela chapa preto no branco. Ele que fala que tem $1 bilhão, uma carta de $1 bilhão para trazer Isso, no bolso atrás, aqui, exatamente. $1 bilhão, mais ou menos 6 bilhões de reais que entrariam no Corinthians se ele fosse eleito. Deixa Stabile quieto lá. E o outro conselheiro é o Antônio Roque Cittadini, que decolou como um azarão, mas aí eu estava falando com o Chico Lang aqui, ele conquistou apoios de conselheiros contra o Osmar Stabile, do passado recente do Corinthians. Sempre lembrando. Exatamente. E que não gostam do Osmar Stabile, que são contra o Osmar Stabile, inclusive alguns que apoiavam o Augusto Melo, que acabou de sair, e alguns que apoiavam o André Sanches. Estão indo pro lado... 2 inimigos, mas estão em torno de um só nome. Mas isso faz o Cittadini um candidato que tem chance de ganhar? Um candidato com cada vez mais chance de ganhar. Hoje, se você fosse me perguntar quem ganha, eu não sei. Há uma semana, favorito, eu falaria Osmar Stabile. Hoje eu não sei. Amanhã, na outra segunda-feira, eleição. Atenção, terminou agora, Palmeiras 1, Botafogo 0. A gente vai falar já de Palmeiras e Botafogo. Gol do Felipe Anderson. Gol do Felipe Anderson. No pique, gente, pra gente entrar no São Paulo, eu quero o Bacérgio com a galera aí falando sobre o Dorival. Paulo Sérgio, Corinthians corre risco de rebaixamento? Não. Alex? Não. Belo? Muito. Chico? Corre. Miller? Corre. Bacérgio? Não corre. Não corre, eu acho que corre risco de rebaixamento pelos problemas que tem no Corinthians de elenco e problema político. A torcida falando, os nossos internautas falando a respeito do Dorival para a gente ir para o São Paulo. Vamos lá, Garrafa, tem muita gente se dividindo. Fernando Monteiro, por exemplo, diz que Dorival é um bom treinador, pegou um time com um elenco mediano, uma diretoria amadora e tem uma série de jogadores contundidos, não está fácil. O Messi corintiano dá uma cornetada no Dorival, diz que ele demora a substituir, às vezes substitui errado, mas a culpa não é só dele, pelo menos por enquanto o Dorival não está sendo tão apedrejado pelo torcedor corintiano. Bom.